Muito bem, hoje eu gostaria de ensinar os sinais dos livros da Bíblia. Você conhece a Bíblia, mas alguns surdos me perguntaram qual que é o sinal, qual que é o sinal. Então hoje eu gostaria de resumir um breve estudo sobre os sinais dos livros da Bíblia. Esta é a palavra de Deus e nós amamos muito. Você conhece então que a Bíblia tem duas partes. Nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, ela começa desde a criação do mundo, ela vai até a vida de Jesus. Então, mais ou menos 4.000 anos ao todo. 4.000 anos. Então, é a parte mais comprida, certo? O Novo Testamento, nós temos 27 livros e começa com a vida de Cristo e é a parte mais nova, certo? Eu tenho uma apresentação para mostrar. Muito bem, então os livros da Bíblia. Hoje nós temos o livro assim, mas muito tempo atrás era diferente. Usavam-se, estes rolos para escrever. Então, nós temos a divisão, as duas partes. O Velho Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27. Você viu a divisão ali. O Velho Testamento, tem quantos livros? Ao todo, são 39. Aí nós passamos para o Novo Testamento. Quantos livros? 27. Então, você só soma 37, 39, 27, dá os 66 livros completos. Então, para vocês verem aqui. Bem, então, essa parte aqui é o Novo. E essa parte aqui é o Velho, ok? Então, nós temos essas duas divisões. E deixa eu, então, mostrar os nomes de cada livro e o sinal que nós usamos para estes livros. No Velho Testamento, você sabe que Deus escolheu mais ou menos 40 homens que Deus escolheu para Deus estar inspirando. Deus falou para os homens. Então, os homens receberam e escreveram, certo, a palavra de Deus. Então, ao todo, homens diferentes, 40. Okay? Então, por exemplo, Moisés, nós conhecemos a vida de Moisés. Moisés escreveu 5 livros. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Os 5 juntos têm um apelido, Nós chamamos os livros da lei. Okay? Então, esses 5 juntos são os livros da lei. 5. Depois, nós temos livros de história. 12 livros de história. Depois, nós temos livros poéticos. Depois, nós temos livros proféticos. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês estes. Está aí o Velho Testamento, resumido, os 39 livros. E nós temos o Novo Testamento com 27 livros. Muito bem. Então, começamos com o Velho Testamento. Os primeiros 5 livros se chamam os livros da lei, certo? Foi Moisés que escreveu estes 5 livros. Então, nós temos primeiro. Então, tá lá. Gênesis é o primeiro livro. O sinal de Gênesis é assim. Você pega a letra G e faz assim. Por quê? A palavra Gênesis, ela significa início. Este é o sinal de início. Nós pegamos a letra G,
Sinal de Gênesis, Gênesis de início, ok? O segundo livro, Êxodo. Êxodo, sinal dele é assim, certo? A letra E na mão, como se fosse a lei. Então, letra E. Eu gosto de usar o sinal assim, Êxodo, porque a palavra Êxodo significa saída, porque o povo de Israel estava escravos no Egito e saíram neste livro de Êxodo. Então, a maioria das igrejas usam só este sinal assim, Êxodo, certo? Na nossa igreja TBM, nós usamos esse para entender o significado, Êxodo, de saída, ok? Êxodo ou Êxodo, tanto faz. O terceiro livro, Levítico, certo? Levítico, letra L na mão, como Êxodo, Levítico. Números, parece números, nós usamos este sinal aqui, letra U, assim, parece cidade, mas com 2 dedos, números. E o quinto livro, Deuteronômio, é aquele nome comprido. Sinal é Deuteronômio, letra D, encostada aqui. Então, estes 5 são os livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ok? Tá aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Passando para o próximo grupo, nós temos 12 livros. Então, são 12 livros chamados os livros da história, livros históricos. Okay? Então, são 12. E tem homens diferentes que escreveram estes 12 livros. Ok? Então, vamos lá ver o sinal de cada um. Josué, J, você pega o J e lidera ele. Parece líder, ok? Líder. Por quê? Josué, ele foi um líder de Israel. Então, J, assim. Josué. Próximo, Juízes. Juízes é normal, como juiz, ok? Juízes. Ruth. Ruth. A letra R aqui, ó. Letra R no coração. Ruth. Certo? Nós temos primeiro e segundo Samuel. Então, sinal, primeiro Samuel, segundo Samuel. Letra S aqui. Ok? Primeira e segunda Samuel. Depois nós temos primeiro e segundo Reis. Reis. Certo? Normal, sinal, Reis. E depois nós temos primeiro e segundo Crônicas. Então, Crônicas. Você vai pegar a letra C e vai abrir. Como se fosse um livro. Livro, Crônicas. Crônicas, ok? Crônicas. Então, primeiro, segundo, Crônicas. Esdras. Esdras. Também aberto como livro, parece livro, com a letra E. Eu já vi de 2 maneiras. Assim, abrir, ou com 2 letras S, abrindo. Tanto faz. Esdras ou Esdras, ok? Esdras. Depois nós temos Neemias. Foi um homem que Deus usou para construir Jerusalém. Então, o sinal de Neemias, Neemias. Ok? Letra N de construção, Neemias. Ok? E Esther.
Esther. Letra E de coroa, que ela foi a rainha. Esther. Então tá aí os 12 livros de história. Josué, Juízes, Ruth, primeira e segunda Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ok? Depois desses, nós temos 5 livros poéticos. Poéticos. Então, são livros de poesia, certo? Estes 5 livros são estes daqui. Tá aí. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ou Cantares de Salomão. Então, vamos... Então, Jó, ok? Sinal de sofrer, todo mundo conhece, né? Sofrer, com a letra Jó. J, sofrimento. Jó. Salmos. Salmos de cantar, são cânticos, né? O livro de Salmos são um resumo de hinos e poesias que o povo de Israel cantava. Então, por isso, é o sinal salmo. Salmos. Provérbios. 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 Ok? É um livro de muita sabedoria, ou sabedoria, mas o sinal mais tradicional em Libras é assim, sabedoria. Então, por isso, o sinal é de saber com P. Sabedoria com P. Okay? Provérbios. Aí nós temos Eclesiastes. Ok? Letra E. Começa aqui. Certo? E sai para lá. Parece evangelizar. Eclesiastes. Eclesiastes. E o último, Cantares. Cantares de Salomão. Sinal, Cantares. Ok? São estes os 5 livros poéticos. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Muito bem. Aí nós temos os livros de profecia. Okay? Em Goiânia, o sinal de profecia é assim. Aqui em São Paulo, o sinal de profecia é assim. Profecia. Então, nós temos 2 divisões. Nós temos 5 livros maiores, são mais extensos, que nós chamamos profetas maiores, tá? Maiores. Aí nós temos os profetas menores, ok? Então, nós vamos ver aqui estes profetas maiores e menores. Então, estes são os 5 maiores, porque são mais informação, mais profecias. E aí nós temos 12 menores. Ok? Os livros proféticos, nós usamos 2 letras para resumir o sinal. Então, por exemplo, nós estamos lá em Isaías, sinal IS, tá? IS. Então, letra I, aí o S vai para frente um pouco. Isaías, eu já vi, e nós usamos em Goiânia, o sinal de profecia com a letra I. Mas em São Paulo não se usa, tá? É só, então, Isaías. Jeremias. Então, JR para frente. JR, ok? Isaías, Jeremias. Lamentações. Pode ser... deixa eu voltar. Jeremias pode ser também Jeremias, certo? Foi o homem profético que chorava. Então, já usamos esse sinal. Jeremias. Pode ser. Mais usado nas igrejas, um surdo visita de outra igreja, vai conhecer Jeremias, certo?
nós usamos Jeremias menos. Lamentações, L-M, lamentações ou lamentações. Lamentações, ok? E Ezequiel. 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 Só isso. Ezequiel. Daniel pode ser Daniel, certo? D, N para frente, ou Daniel de leão. Então, Daniel, na cova dos leões, ok? Daniel. Muito bem. Oséias. Oséias, o sinal de Oséias é O-S. O-S. Todos esses profetas, você vai pegar os primeiros dois consoantes. Tira a vogal e você faz o resumo. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Agora, Joel. Joel, sinal. J-L, tá? J-L. Joel. Amós. Amós é A-M. Amós. Amós. Obadias. Obadias. O-B. Letra O-B. Obadias. Jonas. J-N. J-N. Ou eu prefiro Jonas, de peixe. Jonas. Ok? Fica mais fácil lembrar a história. Jonas. Miqueias. Miqueias. Sinal. M-Q. M-Q. Ok? Miqueias. Naum. Naum. Esse é o único. Nós vamos usar uma vogal. N-A. Naum. Ou eu já vi também N-U. Mas o N-A é mais conhecido. Naum. Ok? N-A. Certo? Abacuque. Abacuque. A-H e B. H e B. Abacuque. Sofonias. S-F. Sofonias. Ageu. É A e G. E Zacarias. Zacarias. Z-C. Certo? Este é o livro Zacarias. Não é a pessoa do Novo Testamento. Zacarias, que é baixinho. É outra pessoa. Então, o livro, sinal. Z-C. E o último, Malaquias. Malaquias. M-L. Ou Malaquias. Eu uso este Malaquias porque explica ali sobre os dízimos, as ofertas em Malaquias. Então, a letra M, certo? Para oferta. Ok? Então, estamos lá os profetas. Vamos lá, então. Isaías, Jeremias, Lamentações ou Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas ou Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias ou Malaquias, ok? Então, 39 livros do Velho Testamento já foram. Agora, o Novo Testamento é mais fácil. O Velho tem umas palavras difíceis, os profetas, nós usamos menos, então é difícil de achar, certo? Mas está resumido. Novo Testamento, vamos lá com pressa para dar tempo. Os primeiros 4 livros são chamados Evangelhos, os 4. Então tá lá, Mateus, sinal Mateus, por causa salário. O homem Mateus, ele trabalhava de cobrar imposto. Então, sinal Mateus. Marcos, sinal
Marcos, M, de servir. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Então, sinal Marcos. Lucas é assim por causa de médico. Ele era médico. Então, com a letra L, Lucas. João, perto do coração, porque ele era o discípulo amado. João. Então, tá ali os 4. Atos é o único livro que nós temos histórico no Novo Testamento. Então, o sinal de Atos é assim, igual trabalhar, com a letra A. Atos. Atos. Ok? Aí nós temos 21 cartas que Paulo escreveu. 21. Então, vamos ver os sinais dessas cartas. Romanos, tá? Você faz assim. O soldado romano tinha aquele negócio por cima do capacete. Romanos. 1ª e 2ª Coríntios. Coríntios, tá? Sinal é assim, a letra C parece problema. Coríntios, porque a igreja estava cheia de problemas. Então, o sinal é Coríntios. Coríntios. Confunde não com crônicas. Crônicas. Velho Testamento. Sinal crônicas. Coríntios. Sinal Coríntios. É o Novo Testamento. São parecidos esses dois livros. Ok? Gálatas. GL. GL. Gálatas. Efésios. Efésios. Movimento circular na mão, por cima da mão. Efésios. Filipenses. Filipenses, de prazer, gozo, alegria. Certo? Filipenses. Colossenses. Colossenses. Letra C, assim. Ok? Colossenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Tessalonicenses. Por quê? A igreja será arrebatada. Então, neste livro de Tessalonicenses, explica o arrebatamento. Então, lá, Tessalonicenses. Subindo. Ok? Timóteo. É assim, ó. Letra T e o número 1. Igual igreja. Igreja. Este livro fala sobre a igreja. Timóteo. Tito. Ok? Letra T. Tito. Filemon. Igual perdão. Com a letra F. Filemon. Perdão. Porque nessa história, 2 pessoas precisam se perdoar. Filemon. Hebreus. HB. Igual pastor. Só que com a letra H e a letra B. H e B. Hebreus. Tiago. Letra T. Encosta na letra A. Tiago. Pedro. O irmão. 1ª e 2ª Pedro. 1ª, 2ª e 3ª João. Certo? Judas. J, aqui, ó. Porque esse livro nós meditamos muito. Judas. E o último, Apocalipse. 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 Deixa eu mostrar aqui o último. E o último, Apocalipse. Muito bem. Então, Velho Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27. Eu vou mandar o PDF para você ver os nomes. E se você tiver dúvida, pode perguntar.